Oi, gente! Hoje nós vamos prosseguir com o estudo dos negativos. Hoje nós vamos falar sobre as operações de multiplicação e divisão com os números negativos. As regras que nós vimos na semana passada não servirão para hoje. Aquelas regras servem apenas para situações em que você encontre soma e subtração. Para operações com a multiplicação e a divisão, você precisa aplicar as regrinhas que nós veremos hoje, ok? São 4 regrinhas, eu vou tentar ser o mais detalhada possível e no final vou fazer um resumão que você vai ver que é bem mais fácil de entender. Repetindo, hein? As regras da semana passada não servem para multiplicação nem divisão, só servem para soma e subtração. A primeira regra que nós veremos hoje é a regra de um positivo sendo multiplicado por um positivo. Quando vocês aprenderam a multiplicação lá no ensino fundamental 1, eu tenho certeza que a professora ensinou vocês a encontrarem o resultado de uma multiplicação também através daquela propriedade comutativa, da soma. Por exemplo, aí na tela vocês podem ver que eu tenho 4 bolinhas azuis que eu quero representar pelo número 4 positivo. Se por acaso eu quisesse duplicar essas 4 bolinhas, se eu quisesse fazer isso, eu estaria multiplicando pelo número 2. Mas eu também sei que para eu fazer isso, eu posso simplesmente somar 4 positivo com 4 positivo. Assim eu estaria dobrando, o valor das 4 bolinhas. Quando eu faço a multiplicação nesse formato, através da soma, eu posso sim aplicar as regras da semana passada, que são sinais diferentes, soma e repete o mesmo sinal, certo? Mas quando eu aplico, de fato, a multiplicação de um positivo por um positivo, a regra é diferente, mas com o mesmo sentido. E é isso que nós vamos aprender agora, as regras de fato da multiplicação e da divisão. Toda vez que você multiplica um número positivo por outro positivo, automaticamente o resultado também será positivo. De forma bem prática de se entender isso, e algo que não tem nada a ver com os números, é o seguinte: se eu venho e faço no papel uma bolinha laranja, e você vem também e em cima da minha bolinha laranja continua pintando de laranja, qual vai ser o resultado final? Laranja, não é isso? Então é basicamente isso que a gente está querendo dizer aqui, que quando um positivo se multiplica ou se divide por outro positivo, o resultado também será positivo. Vejam os exemplos aí: 4 positivo vezes 6 positivo, 30 positivo. 3 positivos vezes 4 positivos, 12 positivos. 7 positivos vezes 2 positivos, 14 positivos. Viu? Então, a primeira regra é bem fácil. Um positivo multiplicando outro positivo, o resultado também será positivo. Lembrando que para um número ser positivo, ele não necessita ter o sinal de mais à sua frente. Não esqueçam disso, ok? Vamos agora para a segunda regra. A segunda regra nos traz a multiplicação de um positivo por um negativo. Lembrando que as regras que vocês viram na semana passada não servem para multiplicação nem divisão, ok? Quando eu multiplico um positivo por um negativo, o resultado será negativo, ok? Vou repetir. Quando eu multiplico um positivo por um negativo, o resultado será negativo. E vice-versa. Se você multiplica um negativo por um positivo, o resultado também será negativo. Essas são a segunda e terceira regra. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Para quando você vai usar essas regras?
para multiplicação e divisão. Olha os nossos exemplos. 6 positivo vezes 7 negativo, 42 negativo. E professora, se fosse o contrário, 7 negativo vezes 6 positivo, também seria 42 negativos. 3 positivos vezes 6 negativos, 18 negativos. Contrário, 6 negativos vezes 3 positivos, 18 negativos, ok? Repetindo a primeira regra, positivo com positivo é positivo. Segunda e terceira regra, positivo com negativo vai dar sempre negativo, ok? Negativo com positivo sempre vai dar também negativo. Agora nós chegamos na quarta e última regra, que é a mais esquisita de todas. E quando eu multiplico um negativo por um negativo? Eu tenho certeza que você aí deve estar pensando, é negativo. Porque lá no início a professora Luana disse que um positivo com um positivo é positivo. Então é claro que um negativo com um negativo também vai ser negativo. Calma. Vamos esperar que essa regra, como eu já disse, é a mais esquisita de todas. É completamente diferente, ok? Quando eu multiplico um negativo por um negativo, o resultado também será positivo. Positivo, eu sei. Você tá pasmo aí com o resultado, porque você esperava outra coisa. Mas é isso mesmo. Quando você multiplica o negativo com o negativo, ou divide também o negativo com o negativo, o resultado será positivo. Desculpa, me enrolei um pouquinho, que é tantas palavrinhas que eu me enrolei. Quando você multiplica ou divide negativo com negativo, o resultado também será positivo. Olha os exemplos. 7 negativo vezes 8 negativos, 56 positivos. 9 negativos vezes 3 negativos, 27 positivos. 8 negativos vezes 4 negativos, 32 positivos. Então, a primeira regra, positivo com positivo, positivo também. Segunda e terceira regra, negativo com positivo e positivo com negativo dá negativo. E quarta regra, negativo com negativo vai dar positivo. E para resumir, você pode estar copiando isso daí também aí no seu caderno para não esquecer. Essa é a forma mais fácil de lembrar. Quando os sinais são iguais na multiplicação e na divisão, sempre o resultado será positivo. Quando os sinais são diferentes na multiplicação ou na divisão, sempre o resultado será negativo. É bem mais fácil de lembrar assim, não é? Lembrando, essas regras não têm nada a ver com as regras que já estudamos na soma e subtração. Vou repetir, hein? Quando os sinais são iguais, ou seja, mais e mais ou menos e menos, o resultado será positivo. Quando os sinais forem diferentes, ou seja, mais e menos ou menos e mais, o resultado será negativo. Só lembrando, hein, que essas regras não são só para multiplicação, são também para a divisão. Por exemplo, 24 negativos dividido por 6 negativos. 24 dividido por 6, 4. Como os sinais são iguais, eu já sei que o resultado é positivo. Outro exemplo. 56 negativos dividido por 8 positivos. Eu faço 56 dividido por 8, que dá 7. Como os sinais são diferentes, 7 negativos, ok? Essas regrinhas nós vamos aplicar agora no nosso exercício e na próxima semana nós vamos continuar com potenciação dos negativos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar e até o próximo vídeo.